Eu queria abrir o programa de hoje com uma manchete importante em todos os portais hoje, em todos os jornais do país, que fala sobre PT e PCC. PT e PCC, o partido político e a organização criminosa. E eu quero iniciar o meu comentário remetendo ao ano de 2022. Era ano de eleição, a campanha já tinha começado, então aquele período oficial de campanha eleitoral no país, que é agosto, setembro até o comecinho de outubro, quando tem o primeiro turno, depois em alguns casos há um desdobramento para uma segunda rodada, mas naquele período, alguns temas foram proibidos de serem tratados nas redes sociais e até pela grande imprensa, até pelos microfones, até pelas emissoras de TV, os jornais e revistas. Não poderiam tratar de alguns assuntos, porque o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que não era o caso. O Tribunal Superior Eleitoral era chefiado pelo ministro Alexandre de Moraes e assim sempre é. O TSE, ele é administrado, chefiado, liderado por um dos 3 representantes do Supremo Tribunal Federal em rodízio. São 7 cadeiras, tem integrantes do STJ, da advocacia, mas a presidência sempre fica em rodízio pelos integrantes do STF. O ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros que seguiram a sua orientação determinaram, eu repito, que alguns assuntos fossem proibidos no Brasil, fossem censurados. E falar sobre PT e PCC, sobre investigações policiais, investigações do Ministério Público que tratavam de políticos do partido com algum tipo de envolvimento com integrantes da facção criminosa. Essas reportagens, esses comentários, essas postagens foram alvo de determinações de medidas de remoção de conteúdo de veículos de imprensa e alvo de remoção de conteúdo por parte de influenciadores, de jornalistas. Eu fui alvo de pedido de determinação, porque o judiciário não pede, ele determina, ele manda. Eu fui alvo, por exemplo, de ordens para remoção de conteúdo, por exemplo, por tratar de reportagens que falavam do PT e do PCC. Reportagens que falavam sobre investigações da Polícia Paulista e do Ministério Público do Estado de São Paulo, que encontrou lá atrás, já havia encontrado elementos sobre políticos do PT com e sem mandato ligados a cooperativas de ônibus, a empresas de ônibus, principalmente na capital paulista, na Zona Leste. Isso passava, por exemplo, por um vereador da capital. Isso passava também por um hoje ex-deputado estadual do PT de São Paulo. Quem nos assiste já tem até a imagem, porque o lance é rápido. Esse deputado é o deputado Luiz Moura, do PT. Hoje ele é ex-petista. O partido tirou ele de seus quadros e ele perdeu as funções na Assembleia Legislativa. Esse deputado, Luiz Moura, ele é irmão do vereador paulistano Senival Moura. O vereador Senival Moura foi preso hoje em São Paulo por envolvimento com uma empresa de ônibus ligada ao PCC. Eu trago um trecho da reportagem do jornal O Estado de São Paulo que aparece aí na sua tela. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Paulista, e o DEIC, da Polícia Civil, deflagraram a Operação Última Parada contra a infiltração do PCC no transporte público de São Paulo. É a 4ª empresa de ônibus que atua na capital, investigada por elo com a facção. Pela primeira vez, um vereador da capital, Senival Moura, ele é o primeiro secretário da Câmara Municipal da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a principal capital do país em número de eleitores. Do ponto de vista financeiro, é a cidade de São Paulo, que tem a estatura de um estado, e o estado tem a estatura de um país. Ele é o primeiro secretário da Câmara Municipal de São Paulo. Ele foi preso sob acusação de lavar dinheiro do crime organizado na empresa de ônibus Transunião, cujo presidente, Lorival de França Monário, também foi alvo da operação. Bom,
Nós estamos falando de uma cifra de 194 milhões de reais. É claro que tem outras cidades também nas buscas e apreensões nessa operação. Nós estamos falando de uma frota enorme de ônibus e também isso passa por bloqueio de bens com imóveis, passa por embarcações. Quero agora trazer também aqui a capa da revista Cruzoé de 2022 que aparece na sua tela. A capa da revista Cruzoé é a edição 219. Diz: precisamos falar sobre o PCC. Inquéritos sigilosos mostram como a facção criminosa se aproximou de integrantes do PT e avançou perigosamente sobre a política. É fundamental que o assunto seja debatido e esclarecido na campanha eleitoral. Reportagem da Cruzoé assinada pelo jornalista Cláudio Dantas. Um trecho de uma das investigações está estampado na capa da revista. E diz ali, num dos trechos, é um relatório, claro, relatório de investigação, é o GAECO, é a Polícia Civil, e diz ali, tendo em vista que as campanhas políticas são extremamente caras, Senival Moura precisava de recursos financeiros para se lançar neste novo projeto. Assim, o crime organizado foi seu primeiro financiador, oportunidade em que dois criminosos alcunhados como Cunta, já falecido, e Alexandre Gordo, que está preso, estava na época, né, há muitos anos, encarregaram-se de ir à frente na tomada de recursos para a campanha de Senival. Bom, reportagens como essa, e como nós mostramos agora há pouco, um print de uma reportagem da Folha de São Paulo, porque a Folha de São Paulo tratou sobre o assunto naquela época, foram alvos de censura, foram alvos de representação. A reportagem da Folha diz: TSE, vê se a gente tem condição de colocar, Lanzai, TSE tira do ar conteúdos jornalísticos, fala em fake news e dá combustível a Bolsonaro. Essa reportagem é de outubro de 2022, tá? A reportagem cita o portal R7, o antagonista que reproduzia esta reportagem, entre outras, da revista Cruzoé, uma reprodução feita pela Jovem Pan, um post, né, um perfil da Gazeta do Povo, e tem ali também aquela clássica fala do Marcola referindo-se à política. Bom, eu me alonguei demais, mas para concluir. Em 2022, falar sobre PT e PCC foi tema proibido. Agora, o que nós assistimos hoje é uma operação que prende o vereador justamente que estava lá naquelas reportagens de 2022 que foram censuradas. Além de ser proibido dizer que Lula era amigo de ditador, além de ser proibido classificar, chamar, como quiser, Lula de corrupto, de condenado, além dessas coisas todas, também foi proibido tratar de PT e PCC. Em 2026, com um vereador preso do PT, poderemos tratar sobre PT e PCC? Desculpe por me alongar. Olavo, passo para você, depois ouvi o coronel Gerson Gomes também, mas eu precisava lembrar dessa história para mostrar o que aconteceu em 2022. Amigo Silvio, amigo Gerson, não seria muito estranho se articulasse a nova censura desse calibre que aconteceu em 2022. Mas vamos entender. Quando nós falamos, amigo ouvinte, em vereador e ônibus na cidade de São Paulo, dá a impressão assim, mas é um vereador, né? Não, não. Vamos entender essa história e os números e a estrutura. Senival vai para o PT em 1984. PT raiz. Ganha corpo como vereador várias vezes, passa a liderar dentro da vereança o segmento do transporte público. Ali na Transunião, que já não é uma coisa muito simples, né? Houve um desvio de dinheiro lá em torno de 2020,
Senival e outra pessoa teriam desviado o dinheiro. Esse outro diretor, vamos chamar assim, coordenador, experimentou a morte pelo desvio do dinheiro. A punição do crime organizado para ele foi a morte. Senival teria sido poupado desde que ressarcisse todo o dinheiro desviado. Isso consta das investigações. E se tenta bloquear algo em torno de 194 milhões de reais. É importante entender agora o tamanho dessa crise, o tamanho dessa empresa. A Transunião opera aproximadamente 600 ônibus dentro da cidade de São Paulo, o que dá 5% dos ônibus da cidade. 12 mil ônibus operam na cidade. Amigo ouvinte, 600 ônibus. Tem cidades, talvez a maioria não opere um volume desse de ônibus. Aí você fala, pô, mas 600 ônibus, Olavo, nós precisamos entender, é importante nós entendermos o faturamento, o quanto representa o faturamento de 600 ônibus. Cada ônibus, por dia, fatura de maneira bruta algo em torno de 3.500, 4.500 reais. Esse universo de 600 ônibus gera um faturamento de 2.140.000 aproximadamente por dia. Agora vamos avançar um pouquinho mais para entender a complexidade das empresas de ônibus em relação ao crime. Eu não quero ser técnico nesse comentário, eu tenho uma finalização importante da representatividade, mas se nós não dimensionarmos, se nós entendermos que é só um vereador simples, nós não vamos entender o tamanho desse negócio. 2 milhões por dia. As empresas de ônibus, amigo ouvinte, são bastante utilizadas para fraude devido à sua forma de cobrança e à sua forma de fiscalização no volume de passageiros. A cobrança é à vista, inadimplência zero. Observa, empresa de ônibus não tem inadimplência, porque a cobrança é à vista. Se não pagar, não entra. Simples, não viaja. Pois bem, isso é algo interessantíssimo e muito valioso. Segundo ponto, a contagem dos passageiros, ela não ocorre de maneira muito precisa, ela é estimada. Isso abre um leque, e soma esse fator a 2 milhões de reais, a 2 milhões e 140 mil aproximadamente por dia. Soma tudo isso. Você tem um número, uma forma ineficaz de fiscalização, um valor gigante, o que permite esquentar dinheiro com uma facilidade gigante também, no mesmo volume. A estrutura é perfeita para o crime, a estrutura é muito utilizada. Enfim, desde antigamente, eu não vou falar o nome, mas você vai lembrar de um certo político que atuava ali defendendo empresa de ônibus no passado. Enfim, deixa para você lembrar. Essa é a estrutura perfeita. E o vereador utilizou, segundo a investigação, segundo a acusação, essa estrutura perfeita dentro de uma cidade do tamanho de São Paulo. Repara que não é pouco e repara que não é pequeno. O que ficou pequeno nisso tudo foi a divulgação desse representante do PT ligado ao crime organizado no formato que eu falei, envolvendo o óbito, no formato das notícias, envolvendo assassinato de coordenador de empresa, perdão pelo crime organizado desde que devolva. Isso merece uma investigação um pouco mais estruturada. E é simples entender porque a investigação deve se aprofundar e ser mais estruturada. Quantas pessoas foram caladas para que esse esquema de corrupção ficasse em pé? Quantos fiscais foram calados? Quantos outros vereadores podem ter sido calados? Quantas outras pessoas foram caladas? E quem se beneficiou desse vínculo? O PT se beneficiou desse vínculo? É uma pergunta e uma pergunta muito lícita. Demanda investigação.
O caso que aparenta na primeira leitura ser simples é bastante grave, muito grave, e eventualmente pode ter resvalos políticos. Sem dúvida, vou passar para o Gerson e até o pessoal no chat que divide o programa com a gente. Gerson, Olavo lembra, né, que transporte público e lixo em prefeituras e PT é assunto antigo, né? Santo André, Campinas, Ribeirão Preto, a história é antiga, Gerson. Pois é, você sabe que a história é antiga e não só esses serviços públicos que são obviamente terceirizados, contratados, né? As prefeituras não têm as suas próprias companhias mais de coleta de lixo, como antigamente a gente tinha a Conlurb, que eram empresas estatais, e da mesma forma o transporte, eu me lembro também das empresas municipais de transportes em várias cidades do país. Isso, com o passar dos anos, esses serviços foram sendo terceirizados. E nesse momento, quando são terceirizados, já foi identificado lá atrás a presença do PCC em São Paulo e em outros estados. O crime mais desorganizado do que em São Paulo, eu costumo dizer que o PCC nos trouxe a noção do que é o crime organizado, e no Rio de Janeiro as facções nos mostraram o que é o crime desorganizado. E esse crime organizado em São Paulo, a bem da verdade, eu entendo a sua provocação de agora, Silvio, em relação ao PT. Mas eu não posso perder a oportunidade de ter você no programa, junto com o Olavo, que, aliás, eu não saudei com o meu boa tarde, que é um privilégio estar com ele na bancada. Mas vocês dois são duas pessoas que conhecem essa história do passado. E eu vou ler para vocês a primeira menção que eu vejo do PT num veículo assim de maneira pública ao PCC. Ela data de 18 de maio de 2016. O Partido dos Trabalhadores usou seu perfil oficial e verificado no Twitter para atacar o ministro da Justiça. Que ministro da Justiça era esse? O Alexandre de Moraes, ministro da Justiça de Michel Temer. E é interessante que ele foi chamado nessa publicação, que depois foi apagada pelo PT, mas ainda tem nos arquivos do Google, o pessoal tem o print, mas chamando o seguinte, de golpista, claro, golpista porque ele era um ministro do Temer, o Temer, à época, era chamado de golpista, né? Agora, a segunda parte do Twitter, ou do tweet da época que foi publicado, dizia que ele era golpista e advogado do PCC. Opa, peraí. Quer dizer que esse presidente do TSE que você se referiu, Silvio, que vedou o debate ou a associação ou trazer para o debate político a influência do crime organizado, do primeiro comando da capital, e hoje em dia já não somente do primeiro comando da capital, o Rio de Janeiro e outros estados nós temos o Comando Vermelho e outras facções também já pagando não somente a eleição de vereadores, mas já avançando para deputados estaduais, como no Rio de Janeiro, e avançando até sobre o poder judiciário, pagando juízes, desembargadores. Há quem diga que esses grupos já pagam até mesmo os estudos de alguns que estão nas escolas de magistratura prestando concurso. Tamanha a influência. Mas eu queria retornar, Silvia, porque você falou do PT, mas o PT lá atrás, ele tinha esse perfil de acusar o PSDB de ser a casa do golpista e advogado do PCC. Não podemos esquecer que a origem de Alexandre de Moraes é justamente de São Paulo, quando estava no seio do PSDB, foi secretário, inclusive, em São Paulo, e paira sobre ele algumas suspeitas que, quando ele foi nomeado ali em 2017, já praticamente um ano depois dessa publicação de 16, e ele é nomeado ao STF, o PT novamente se levantou contra essa nomeação. Novamente o acusou de ser advogado do PCC. Como é que é isso, Silvio? Explica isso aí para nossa audiência. Afinal, o PCC é do PT, é do PSDB, é do Lula ou do careca do Master, o Xandão?
Olha, pior é que a gente ainda tem outro detalhe, tem o Teatro das Tesouras, hoje em dia, que a gente entende a dança entre, né, das PT e PSDB. Mas fato é que PSDB administrou, Gerson, o governo de São Paulo por mais tempo. Foi o partido político, o grupo político que permaneceu mais tempo à frente do Palácio dos Bandeirantes. Qual foi a facção criminosa que se espraiou em São Paulo nos últimos anos? O PCC. Então, quem coordenava o governo? O PSDB. Quem eram os secretários ligados ao PSDB? E aí, o PT tem, por outro lado, uma série de investigações em prefeituras, agora estou falando de prefeituras. Por exemplo, Santo André, no ABC Paulista, o prefeito Celso Daniel morreu em janeiro de 2002, mas naquela época já pairavam problemas com transporte público. Para citar um problema, tá? Tem lixo, como eu disse. Ribeirão Preto, gestão de Antônio Palocci. Campinas, gestão de Toninho, morto na véspera do 11 de setembro, o 11 de setembro das Torres Gêmeas. Tony, problemas também. Então, o PT teve problemas com prefeituras investigadas e ali os contratos ligados a facções criminosas. E o PSDB, por sua vez, foi o governo onde o PCC encontrou terreno para sua expansão. E tem ainda aquele episódio de 2006, governo Geraldo Alckmin, quando uma trégua, Geraldo Alckmin e depois Cláudio Lembo, né, para ser bem preciso aqui na periodicidade, a questão do Cláudio Lembo que assume o governo, o vice. Mas houve um acordo com o PCC. Houve um acordo com o PCC por um cessar-fogo, porque unidades militares da Polícia Militar estavam sendo atacadas. São Paulo viveu dias de pânico e terror. Talvez o Olavo queira complementar com a memória desse período, e já ouvi o Olavo falando sobre esse período também, Gerson. Mas não sei se respondo exatamente os pontos que. Mas eu imagino que tem ótimo. A questão das. Não, é sensacional a sua intervenção. Eu quero até ouvir o Olavo também. Por quê? Uma das questões que são levantadas agora, até uma questão mais semântica, quando os Estados Unidos classificam o PCC, em especial, que é esse fruto do nosso debate, o Comando Vermelho também, mas o PCC em especial como uma organização terrorista, é que esse período que você faz referência e que o Olavo deve conhecer melhor do que ninguém, eu me lembro das notícias de jornal e todas elas utilizavam o termo terrorismo, o termo terrorista. Nós tínhamos delegacias sendo atacadas, delegacias policiais sendo mortos, ataques sendo feitos em presídios, ataques anunciados contra o Estado, e eu posso até dizer que se houve um acordo, como você está dizendo, que quase todo mundo reconheceu que de repente tudo se pacificou e queriam saber como foi feito isso, é porque houve um acordo entre o Estado e esse para-estado criminoso que ameaçava a segurança pública. Então você veja como o tempo passa, Silvio, e esses assuntos vão caindo no esquecimento, mas parece que em período eleitoral eles ressurgem. E por isso eu fiz essa provocação, porque quando você lembra de 2022, que não foi somente esse assunto, vários assuntos foram vedados, por exemplo, até a relação de Lula com Nicolás Maduro, ou os ataques ou associações ao fato de Daniel Ortega estar atacando a Igreja Católica na Nicarágua. Foram temas que foram vedados da campanha e que logo depois da campanha se mostraram verdadeiros. Então, o período eleitoral é justamente o período que qualquer sociedade democrática traz os assuntos que são conflitantes, as diferenças de programas de governo, as propostas diferentes e até as fragilidades. Para isso serve a oposição em qualquer lugar no mundo. A situação vai tentar convencer a população de que deve continuar confiando neles para gerir o país ou gerir o estado, o município, e a oposição vai tentar convencer o eleitor de que eles não têm mais condições de persistir no governo ou deve-se dar a oportunidade de uma alternativa àquela proposta. E essas fragilidades, Silvio, é que são importantíssimas de serem exploradas pela oposição que fiscaliza e mostra, e a imprensa
tem um papel fundamental que não deveria estar sendo cerceado. Pelo menos nós estamos em 2026 tendo essa lição aprendida, talvez em 2022. E eu creio que a gente não pode abrir mão disso daí. Sem dúvida. Olá, vou passar para você, deixa